Essa aula de hoje, né, é uma aula de revisão, né, para que a gente possa relembrar, né, muitos dos conceitos que nós estudamos, né, no início do nosso semestre. Então eu organizei uma apresentação reunindo todos esses conceitos que eu considerei como mais relevantes, né, para a continuidade da disciplina. Então nós teremos uma breve revisão daqueles fundamentos básicos de planos e eixos, né? Os conceitos básicos para localização e posicionamento das estruturas. Depois passaremos ao estudo dos conceitos fundamentais da osteologia, a classificação dos ossos, né, e os principais elementos ósseos. Também faremos essa mesma análise em relação à artrologia, quais são os principais tipos de articulações, né, e a sua classificação do corpo humano. E por fim, a parte de miologia com o estudo básico, né, introdutório dos músculos distribuídos no corpo humano, classificando os principais elementos, né, para que vocês possam relembrar. Então o objetivo básico aqui é que a gente possa retomar as nossas atividades com a memória, né, mais viva a respeito desses conceitos básicos e introdutórios, né, da anatomia humana, e eu espero que vocês possam aproveitar também. Bom, então vocês devem lembrar, né, das nossas aulas iniciais. Eu sugiro que vocês façam, né, uma revisão no livro-texto desses conceitos fundamentais, mas aqui é para que a gente possa retomar a nossa disciplina com maior tranquilidade em relação a esses tópicos. Então eu preparei, né, um resumo aqui para vocês desses principais elementos, né, e à medida em que eu for passando aqui os slides, certamente vocês irão rememorando, né, reavivando a memória de vocês. Então primeiro, o conceito que nós estudamos nas nossas aulas iniciais foi o conceito de normal, né, que é diferente. Normal para anatomia, ele significa algo um pouco diferente do conceito normal para quem estuda a parte clínica. Então, normal para anatomia é aquele padrão morfológico, né, mais frequente dentro de uma população. Então, se você analisar a população de Natal, certamente nós vamos encontrar um padrão mais frequente na cor dos olhos, por exemplo, um castanho escuro, né? Se você for analisar a coloração do cabelo, também você vai encontrar um cabelo mais escuro. Esse é o padrão mais frequente, é um padrão morfológico. Agora, quando o padrão morfológico ele muda dentro da população, né, e você encontra um padrão que é menos frequente dentro da população, mas que esse padrão ele não traz nenhum tipo de prejuízo à função, aí nós chamamos isso de variação anatômica. Então o estômago, que nós consideramos como um estômago que acontece mais frequentemente em anatomia, esse estômago, né, um pouco mais verticalizado, né, apresentando um fundo gástrico, né, com um diâmetro um pouco menor e tendo a sua posição mais verticalizada na cavidade. Você pode observar que esse é o padrão normal, mas existe também um determinado percentual da população que apresenta um estômago um pouco mais alongado diagonalmente, com um fundo gástrico, né, um pouco mais dilatado. Nesse caso, ele foge do padrão que a anatomia é considerado normal, mas notem que ele não causa nenhum tipo de prejuízo ao processo digestório. Consequentemente, né, em anatomia, nós denominamos isso de uma variação anatômica, ou seja, é uma modificação do padrão normal que não causa prejuízo funcional. A partir do momento em que essa variação ela passa a trazer prejuízo à função, aí nós denominamos isso de anomalia anatômica, né? Então aqui você tem um exemplo de um polidactilismo, né? Esse indivíduo apresenta uma quantidade maior de dedos aqui, uma má formação congênita, e certamente esse processo, essa variação anatômica provoca prejuízos funcionais, né, no ato de pegar, de escrever, de etc. Todas as funções da mão aqui passam a ficar um pouco comprometidas nesse contexto. Então isso aqui é uma anomalia anatômica. E quando aquela variação ela é tão importante que torna-se incompatível com a vida, ou seja,
o indivíduo não consegue sobreviver com aquela variação, aí nós em anatomia denominamos de monstruosidade anatômica, não é? Um anencéfalo, por exemplo, ele não consegue sobreviver por mais de 48 horas após o parto, né, em virtude da ausência de sistema nervoso. Tá? Então isso aqui nós denominamos de monstruosidade. Esses são conceitos fundamentais para quem inicia o estudo de anatomia, que você já conhece certamente, e a gente está aqui fazendo essa revisão. O outro conceito importante naquela primeira aula foi o conceito de posição anatômica, né? Colocar o indivíduo em posição anatômica para poder estudar o posicionamento correto das estruturas. Então, sempre que nós descrevemos um órgão, uma víscera, uma determinada parte do corpo, nós estamos considerando sempre o indivíduo, né, em pé, com as palmas voltadas para frente, com os calcanhares unidos e com o olhar na linha do horizonte. Essa é a chamada posição anatômica. E naquela oportunidade, eu lembro também que nós fizemos o estudo básico, né, dos chamados planos e eixos, e eu destaquei para vocês, inicialmente, um primeiro plano que cortava o corpo, né, no sentido antero-posterior, e nós chamamos esse primeiro plano de plano sagital mediano. Lembrem que o plano sagital mediano divide o corpo em uma metade direita e uma metade esquerda, que nós chamamos de antímero. Então existe um antímero esquerdo, existe um antímero direito. Quem promove essa produção de antímeros é o plano sagital mediano. Falamos de um outro plano que corta o corpo no sentido lateral, e esse plano secciona o corpo em um compartimento anterior e um compartimento posterior. Esses dois compartimentos, anterior e posterior, seccionados pelo plano coronal, nós denominamos de paquímeros. Então, existe um paquímero anterior, existe um paquímero posterior. E, por fim, um terceiro e último plano que secciona o corpo transversalmente, esse é o plano transversal, e o produto oriundo de um plano transversal, né, é um compartimento superior e um compartimento inferior. Tá? Então, nós temos aqui os chamados metâmeros. Um metâmero é sempre superior e um metâmero é sempre inferior. Então, não esqueçam, né, revisem o que é o plano sagital mediano e o que ele produz, o que é o plano coronal e aquilo que ele produz com as suas secções, e por fim o plano que nós chamamos de transversal e qual é o resultado, não é, no corpo a partir do momento em que você passa um plano transversal, né, nesse corpo humano. E esses planos de secção, eles servem para que vocês possam localizar as estruturas. Por exemplo, mostramos essa figura na nossa aula de introdução à anatomia, e vocês devem lembrar. Esse eixo que está aqui, o eixo XY, que eu tracei, esse é o plano sagital mediano do corpo. Né? Então você tem aqui, por exemplo, uma vértebra, você tem aqui uma secção do osso externo, você tem uma estrutura B. Tá? O plano sagital mediano secciona o corpo em um antímero esquerdo e um antímero direito. E aí ele serve para que você possa, por exemplo, dizer qual é a estrutura que é mais anterior, aquela que está mais próxima, né, da parte anterior do corpo, o que é mais posterior dentro desse contexto, tá? Então você tem um plano anterior, um plano posterior, aquilo que está mais próxima desse plano anterior é uma estrutura anterior, aquilo que está mais próxima do plano posterior é uma estrutura posterior. Mas vejam que o plano sagital mediano me dá referência também para classificar essas estruturas que estão aqui, a estrutura D, a estrutura E e a estrutura F. Quem é que está mais próxima do plano sagital mediano entre as três estruturas? É a estrutura F. Portanto, nós denominamos essa estrutura de uma estrutura medial. Medial por estar mais próxima do plano sagital mediano. O que é a estrutura D em relação à estrutura F? A estrutura D está mais afastada do plano sagital mediano e, portanto, ela é denominada de lateral. Então, a D é lateral em relação a F é lateral em relação a D. Tudo em relação ao plano sagital mediano. E notem que entre D e F tem uma estrutura E. E todas as vezes que existe alguém entre algo que é lateral e algo que é medial, nós denominamos de
é média, tá certo? Aliás, de intermédia, né? Vamos chamar intermédia, quando se interpõe entre uma estrutura que é medial e uma outra que é lateral. Vamos passar ao estudo das estruturas GHI. A estrutura I está mais próxima do plano anterior, ela é anterior. A estrutura G está mais próxima do plano posterior, ela é uma estrutura posterior. E toda vez que alguma coisa se interpõe entre algo que é anterior e posterior, nós denominamos de uma estrutura média. Agora sim, média, né? Não mais intermédia. Intermédia é quando se interpõe entre uma que é medial e outra que é lateral. E uma estrutura que coincide com o plano sagital mediano, ou seja, ela está coincidindo com o plano mediano do corpo, essa estrutura é denominada de mediana. Né? Então, existem diferenças entre uma coisa que é medial, uma coisa que é média e uma coisa que é mediana. Né? São conceitos importantes, né? E você só consegue observar esses conceitos no momento em que você entende os planos de secção e os planos de construção corporais, né, que nós demonstramos no slide anterior. Aqui uma imagem para você fazer um estudo, né, ou então treinar essas habilidades de nomenclatura e posição das estruturas. Aqui uma secção transversal do abdômen. Vejam aqui o estômago seccionado transversalmente, o baço seccionado transversalmente, o rim e o pâncreas seccionados transversalmente. E aí vocês podem exercitar, por exemplo, o estômago em relação ao pâncreas é anterior. Portanto, o pâncreas é posterior em relação ao estômago. Se você considerar o estômago, o pâncreas e o rim, aí você terá o estômago como sendo anterior, o rim como sendo posterior, e o que é uma estrutura entre algo anterior e uma estrutura que é posterior. Aí nós denominamos de estrutura média, tá certo? Lembrem desse conceito, né, da anatomia. Agora considerem comigo a artéria aorta, a vértebra, e considerem a coluna vertebral, a medula espinal. São estruturas medianas, porque coincidem com o plano sagital mediano. Agora considerem o rim, do lado esquerdo em relação ao baço. Vejam que o baço é lateral em relação ao rim. O rim é medial em relação ao baço. Tá? E vejam que entre o baço e o rim existe um espaço. Esse espaço entre os dois é um espaço que nós iremos considerar como sendo intermédio, porque está entre algo que é medial e algo que é lateral. Outro componente, não é, que nós estudamos no início do nosso semestre, 2020.1, foi a introdução ao estudo da osteologia. Tá? E aí vocês lembrem que o esqueleto ele está organizado em duas partes. Existe um eixo principal, né, que constitui o esqueleto, é chamado esqueleto axial. E existe aquela parte do esqueleto que está presa ao esqueleto axial e nós denominamos de esqueleto apendicular. São os apêndices, né? São elementos que estão presos ao eixo principal. Então, são apêndices ao esqueleto axial, portanto, o esqueleto apendicular, que são os dois membros, né? Os membros inferiores e os dois membros superiores, fixados a esse esqueleto axial. Os ossos são classificados, nós estudamos muito bem isso, né? De acordo com as suas dimensões. Então, o fêmur, por exemplo, ele apresenta um comprimento que excede a sua largura e a sua espessura, e, portanto, ele é um osso longo. Mas, para ser longo, realmente, ele precisa apresentar no seu interior canal medular, e dentro desse canal medular, o que nós vamos observar é medula óssea, que pode ser do tipo vermelha, se o indivíduo é jovem, ou apenas amarela, né, gordura, se o indivíduo for mais idoso, ou então se ele já tiver completado, tá, o seu processo de maturação óssea. Tá? E aí o húmero também como exemplo de um outro osso longo. Os ossos que apresentam comprimento
que excedem a largura e espessura, mas que não apresentem canal medular, como a costela, ele não pode ser classificado anatomicamente como longo e ele passa a se chamar de osso alongado. Tá? Os ossos planos são aqueles em que o comprimento e a largura são mais ou menos equivalentes, mas ambas, né, são maiores, extrapolam a espessura do osso. A escápula é um excelente exemplo, né, de um osso plano e muitas vezes, dependendo da posição em que você segure o osso, ele pode até ser translúcido, né? A luz pode atravessar o periósteo do osso. Os ossos curtos, normalmente as 3 dimensões são muito semelhantes, né? Os ossos aqui da região carpal, exemplo, né, de osso curto, a mesma coisa, a maior parte aqui dos ossos que formam o tarso, né, a região do tarso, né, no tornozelo, também são classificações aí para ossos curtos. Ossos que não se enquadram em nenhum dos critérios anteriores, como esse, o esfenoide e uma vértebra, por exemplo, né? Você não consegue enquadrá-lo dentro do contexto de longo, nem de curto, nem de plano, nem de alongado. Esse osso é chamado de osso irregular, né? Então aqui está o esfenoide, aqui está o exemplo de uma vértebra. E algumas vezes, né, sobretudo em ossos da cabeça, você vai observar cavidades no interior do osso por onde ocorre a circulação de ar. São ossos associados à cavidade nasal, na maior parte das vezes, né? E esses ossos, como a maxila, são classificados como ossos pneumáticos, porque eles servem para a circulação de ar. Ossos sesamoides, como a patela, classificado como sesamoide porque ela serve para estabilizar, né, o movimento de um tendão. Então a patela é um elemento importantíssimo para estabilizar o movimento do tendão patelar, né, que fixa o quadríceps femoral, a tíbia, né, no movimento de flexão do quadril, no movimento aqui de extensão da perna em relação à coxa, é um importante osso para estabilizar as articulações, tá bom? Então aqui, né, nós temos aí a classificação dos ossos para que vocês possam revisar. E quanto aos elementos ósseos, eu queria que vocês relembrassem, né, esses elementos ósseos comigo, nós estudamos. Importante que vocês revisem o que é o osso compacto, né? Revisem o que é o osso esponjoso, as trabéculas ósseas, né, que compõem aqui a estruturação óssea. Revisem o que é canal medular e o que é medula óssea. A importância dessa medula óssea como depósito de gordura, quando ela é amarela, né? A importância da medula óssea quando ela é vermelha para a produção de células sanguíneas, na chamada função hematopoética. Queria destacar aqui, né, um disco epifisiário. Lembrem que nós estudamos isso. Esse disco permite o crescimento do osso no sentido do crescimento. Aqui ocorre a produção de células ósseas e que o periósteo, que reveste o osso, é importante para permitir o crescimento do osso na espessura. Nós falamos na aula presencial que a fratura do osso, né, promove a proliferação do periósteo e em mais ou menos 3 meses, na região da fratura, se forma um calo ósseo e é muito mais fácil, às vezes, fraturar o osso abaixo ou acima do calo e não fraturar no mesmo local, em virtude do fato dessa região estar mais fortalecida pela maior deposição do periósteo. Tá? Então essa é a revisão dos nossos conceitos fundamentais referentes à osteologia. O terceiro tópico a ser revisado refere-se à artrologia, né? E lá nós estudamos 3 tipos de articulação. E lembrem que nós levamos em consideração as articulações quanto ao tipo de tecido conjuntivo interposto entre as peças ósseas que se articulam. Né? Classificamos as articulações em fibrosas, devido ao tipo de material que se interpõe, é um tecido conjuntivo fibroso. Articulações cartilagíneas, né? As cartilaginosas, por mesmo motivo. E por último, quando entre as peças ósseas existe líquido sinovial, nós classificamos as articulações em sinoviais. Vamos só relembrar os principais tipos de articulações fibrosas. Lembrem das suturas, né, que estão presentes no crânio. Falamos, por exemplo, da sutura coronal, estudamos a sutura sagital, a sutura temporoparietal, né, que são linhas de articulação com pequena quantidade de tecido conjuntivo interposto, fibroso, e que não permite praticamente quase nenhum tipo de mobilidade.
Depois estudamos a articulação dos dentes no interior dos alvéolos dentários e classificamos essa articulação alvéolo-odontoide como sendo uma articulação fibrosa do tipo gonfose. E o último tipo de articulação fibrosa que nós estudamos foi a articulação denominada de sindesmose. Lembre, a única sindesmose é a articulação tibio-fibular distal. E aí nós fechamos a parte das articulações do tipo fibrosas. Passamos ao estudo das articulações cartilagíneas, quer dizer, tipo de cartilagem, entre as peças ósseas. Eu falei para vocês de uma importante articulação denominada de sincondroses. As sincondroses, o tipo de cartilagem é uma cartilagem histologicamente chamada de hialina. Ela, depois de uma certa idade, ela calcifica, forma-se osso nessa região. Uma importante sincondrose é essa, entre o osso occipital e o osso esfenoide, na base do crânio, a sincondrose esfeno-occipital. Existem outras no corpo, vocês vão revisar e vão relembrar disso. E falamos também das articulações cartilagíneas do tipo sínfise, quando a cartilagem ela é de outro tipo, ela é de fibrocartilagem, ela não é do tipo hialina, ela é fibrocartilagem. Essas articulações entre os corpos vertebrais, intercorpo vertebral, são articulações cartilagíneas do tipo sínfise. E nós falamos de uma outra importante articulação, a chamada sínfise púbica. Lá, entre os dois ossos do quadril, anteriormente, existe um disco de cartilagem, de fibrocartilagem, por isso a sínfise púbica. E por último, tratamos das articulações sinoviais, classificamos essas articulações funcionalmente. Por exemplo, trabalhamos articulações que têm movimentos em vários eixos, como a articulação do ombro, a escápula humeral, e dissemos que essa articulação ela é chamada de poliaxial. Quando a articulação só atua em um eixo, como é no caso aqui da articulação do cotovelo, você só pode movimentar o cotovelo em um único eixo, essa articulação ela é monoaxial. E, por exemplo, a articulação do polegar com o metacarpo permite que você movimente o polegar em dois eixos distintos, ela é biaxial. Então, as articulações elas podem ser sinoviais, classificadas funcionalmente em poliaxiais, monoaxiais ou biaxiais, dependendo do tipo de peça óssea que se articula. E para começarmos a estudar essas articulações, agora morfologicamente, vamos aos elementos da articulação sinovial, só para relembrá-los também. Para visualizar a articulação como um todo, eu preciso abrir um tecido conjuntivo bem espesso, que envolve as peças ósseas que se articulam. É um tecido conjuntivo fibroso que forma o que nós chamamos de cápsula articular. Aberta a cápsula, você consegue visualizar as superfícies articulares, de um lado e de outro. Aqui a articulação do quadril, o osso do quadril e a cabeça do fêmur. Note que a superfície articular está revestida por uma cartilagem articular. Toda a superfície articular é revestida por uma cartilagem articular. Entre as duas cartilagens articulares existe um espaço que nós chamamos na oportunidade de cavidade articular. E essa cavidade articular ela é preenchida por um líquido denominado de líquido sinovial, produzido por uma membrana que reveste a cápsula internamente, chamada de membrana sinovial. Então, recapitulando, quais são os elementos que formam a articulação sinovial? Além da cápsula, nós vamos encontrar a cavidade. Essa cavidade separa as duas superfícies articulares, que estão revestidas por cartilagens articulares. E lembrando que internamente a cápsula ela é revestida pela membrana sinovial. E o que é que essa membrana sinovial produz? Líquido sinovial, que preenche a cavidade articular, lubrificando a articulação, diminuindo assim o atrito entre as cartilagens que participam do movimento. Além desses elementos que nós acabamos de descrever, nessa outra imagem que está aqui, nós podemos observar ligamentos que fortalecem a articulação, são denominados de intracapsulares, ou seja, estão dentro da cápsula. Esses são os ligamentos cruzados do joelho. E temos aqui a presença de ligamentos extracapsulares, que fortalecem a cápsula por fora da articulação.
Finalmente, todas as articulações sinoviais apresentam o que nós chamamos de discos ou meniscos, que reduzem também o impacto entre as cartilagens articulares. No joelho, meniscos, né? São meia-luas, que vocês devem lembrar da nossa prática, enquanto que nas outras articulações vamos encontrar a presença de discos. Morfologicamente, as articulações sinoviais podem ser classificadas como planas, tá? Quando permitem apenas movimentos aqui de deslizamento entre as articulações. Gínglimo, né? Articulação aqui do cotovelo, né? Uma dobradiça, né? Apenas um eixo de movimento, vocês devem lembrar isso também. Ela é morfologicamente classificada como trocóide quando um disco gira em torno ou dentro de um compartimento ósseo, em um único eixo. Aqui a articulação radioulnar proximal é uma classificação de trocóide morfologicamente. A articulação condilar é quando existem côndilos participando da articulação, aqui a articulação do joelho, né? A condilar normalmente permite 2 eixos de movimento. A articulação celar lembra a relação da cela com o cavaleiro. Veja que o osso trapézio se articula com o primeiro osso metacarpiano, né? Uma superfície que é côncava com uma superfície que é convexa, né? E isso permite essa relação de uma articulação do tipo celar. E, por fim, as articulações podem ser classificadas morfologicamente em sinoviais do tipo esferoide, quando existe uma esfera girando dentro de uma cavidade. Então, a articulação escapulohumeral é típica articulação sinovial, mas morfologicamente classificada como sendo do tipo esferoide. Bom, finalmente, né, para a gente finalizar essa nossa breve introdução, né, essa revisão aqui das nossas aulas iniciais, ficou faltando o tópico relativo à miologia, e que eu vou destacar apenas aqueles elementos que serão fundamentais, tá, para a nossa continuidade na parte de músculos. Então, lembrem do conceito de ventre muscular e tendão. O ventre é a parte carnosa da musculatura. O tendão é aquela parte, né, de tecido conjuntivo denso que serve para a fixação do ventre muscular ao osso, ao tecido do periósteo. Né? Então, o ventre é quem se contrai, o tendão ele é conduzido, ele é levado, né? Ele puxa, ele é puxado pelo músculo e isso leva ao movimento através da tração no tecido ósseo. Tá? Lembrem o que é fáscia, que é aquele tecido esbranquiçado que reveste, não é, o ventre muscular. Quando você puxa com a pinça, você consegue remover a fáscia. E a aponeurose é um tipo de tendão, não é? Mas é um tendão de formato laminar. Veja aqui a aponeurose bicipital, que fixa, né, parte do bíceps aqui ao esqueleto. É um tipo de tendão, serve para a fixação do osso. Bom, e um outro conceito que a gente não pode passar despercebido é o conceito de origem e o conceito de inserção. Todo músculo ele tem uma fixação em uma extremidade e tem uma fixação em sua outra extremidade. O que é origem? É a parte do músculo fixada ao esqueleto que quando se movimenta, quando você contrai a peça óssea, contrai o músculo, aquela parte óssea permanece sem movimento. Isso é origem, né? E o que é inserção? É a parte que se movimenta quando o músculo se contrai. Então, quando você realiza o movimento de flexão do cotovelo, tá? O bíceps se contrai, e aí a extremidade móvel do músculo é a extremidade distal. Essa parte ela é denominada de inserção. Origem é a parte fixa. É aquela parte que durante o movimento ela está sem movimentação, apenas tracionada pelo músculo, não é? Mas ela não se movimenta, ela é fixa, é origem muscular. Tá? Para a gente finalizar, aqui temos o conceito de alguns aspectos funcionais, né? O que é uma flexão, o que é um músculo flexor, é aquele músculo que, ao se contrair, ele promove a redução do ângulo de uma articulação. O que é um músculo extensor? Ele faz o inverso, ele é antagonista, né? Ele aumenta o ângulo da articulação. O que é um músculo abdutor? É aquele que, quando se contrai, ele afasta a peça óssea do plano sagital mediano.
O que é um adutor? É antagonista ao abdutor, ou seja, ele aproxima a peça óssea do plano sagital mediano. Supinação, e pronação. Então, no antebraço existe um músculo supinador, que coloca a palma da mão voltada para cima, e existe um componente pronador, que ao se contrair, coloca a palma da mão para baixo. Além disso, existem os músculos rotadores, que giram a cabeça do húmero, por exemplo, ou do fêmur, nas suas respectivas cavidades, ou medialmente ou lateralmente. Então, esses conceitos fundamentais, ainda podemos agregar o conceito de agonista e antagonista. Lembrem, sempre que um grupamento executa uma função ou executa um movimento em determinado sentido, nós vamos observar um outro grupamento que atua em sentido oposto. Então, aquele que favorece o movimento é agonista, aquele que faz o inverso é denominado antagonista. Lembrem desse conceito, porque na hora em que ocorre uma lesão de um determinado nervo e um determinado grupamento sofre paralisia, o grupamento oposto, ele não tem mais o seu antagonista e isso gera um desequilíbrio no funcionamento da articulação. E a gente vai estudar um pouco mais a fundo isso nas nossas aulas de músculos que virão aí pela frente. Ok? Então, com isso, nós finalizamos essa breve revisão dos conceitos fundamentais e agora gostaria que vocês também fizessem a revisão no livro-texto, revisassem os nossos roteiros, que já foram abordados nas aulas práticas presenciais no início do ano, e assim a gente vai conseguir reativar aí a memória de vocês, transformar essa memória em uma memória consolidada, uma memória de longo prazo.